Você está pensando em implantar um software de gestão da manutenção e não sabe como fazer essa escolha? Então fica nesse vídeo que eu vou falar para você alguns parâmetros que você tem que analisar para escolher o software correto para a sua operação. Softwares para a gestão da manutenção, conhecidos popularmente como CMMS, não são novidade nenhuma, existem diversos no mercado. Eles já vêm sendo amplamente utilizados aí desde os anos 90, eles começaram a ser utilizados, e aí hoje, em 2026, eles já são fortemente utilizados por praticamente todas as indústrias de todos os segmentos. Mas muitas empresas ainda não têm um software de gestão da manutenção implantado, ou ainda tem um ERP, um software de gestão global da organização, que tem um módulo de gestão da manutenção que muitas vezes não é adequado para gerir a manutenção da forma correta, como exige uma gestão da manutenção 4.0 com diversas tecnologias que ajudam a garantir a confiabilidade e prolongar a vida útil dos ativos. Então, para fazer a escolha de um CMMS adequado, alguns pontos têm que ser levados em consideração. Não basta eu escolher simplesmente o mais barato, nem o mais caro, tampouco o mais popular, porque cada software de gestão da manutenção pode ser adequado para uma realidade distinta de organização. Então, alguns pontos-chave têm que ser avaliados para que seja feita uma escolha adequada, segura e que vai garantir que você continue usando aquele software de gestão da manutenção por muitos anos. Não que ele vire uma ferramenta obsoleta, que você vai utilizar ele nos próximos 3 anos e depois aquilo já não tem mais usabilidade nenhuma com as tecnologias que vêm chegando para garantir uma melhora na gestão da manutenção. Então, o primeiro ponto que precisa ser analisado para escolher um bom software de gestão da manutenção é a mobilidade. Os técnicos que vão utilizar aquele software, eles precisam ter mobilidade para conseguir ir até o campo. Quando eu digo campo, eu quero dizer o chão de fábrica, eu quero dizer um campo agrícola, eu quero dizer uma mina, independente do campo de operação que a gente esteja falando. Aquele técnico que vai até o equipamento, ele precisa ter mobilidade para ver o serviço que ele precisa fazer, ele precisa ter mobilidade para coletar a informação, para informar corretamente a hora que ele está começando a atividade, para requisitar as peças de manutenção que ele vai precisar para fazer aquele reparo, para encerrar um serviço e liberar a máquina. Para tudo isso, ele precisa de mobilidade. O que seria mobilidade? Ele ter um dispositivo que facilmente ele consiga operar. Neste caso, todo técnico vai ter disponível um smartphone, seja de uso pessoal ou seja de uso empresarial. É preciso que o software de gestão da manutenção tenha comunicação e tenha uma forma de ser acessado através desse smartphone, para evitar aqueles tablets ultrapassados, aqueles palm-tops ultrapassados que muitas vezes eram utilizados para coletar a informação em campo e tudo isso ficar na mão, no celular da pessoa que está fazendo a operação, que está fazendo aquela manutenção. Então é necessário que haja mobilidade e que haja um aplicativo para que a pessoa, através do smartphone, consiga acessar aquele software, e lá do software ela consiga requisitar a peça, ver o serviço que ela tem que fazer, que ela consiga baixar a ordem de serviço, tudo com poucos cliques, sem a necessidade de coletar um dado manual e depois passar aquilo na frente do computador para dentro do software, porque aí se não existe a coleta imediata do dado, o dado se perde ou o dado é passado de maneira incorreta posteriormente. E ainda há de se dizer que não há celeridade de ter a informação na palma da mão em tempo real. Outro ponto importante em relação à mobilidade é que muitas vezes o local onde o técnico de manutenção vai estar não tem internet. Muitas vezes a pessoa vai estar dentro de uma mina ou vai estar numa fazenda afastada de pontos de internet. Então, se a pessoa precisa da necessidade de ter a internet para acessar o dispositivo e acessar o software da gestão da manutenção, esse trabalho vai se perder, porque ela muitas vezes não vai ter internet, não vai coletar o dado, não vai conseguir baixar e abrir a ordem de serviço, E tendo isso em vista, se ela não consegue fazer nada disso, a coleta volta novamente a ser manual e ela precisa depois ir até um local com internet e passar essa informação, que muitas vezes foi coletada no papel ou foi digitada em qualquer lugar, e a informação novamente se perde.
Soluções como o CMMS da Fractal, por exemplo, o Fractal One, possibilitam o acesso offline ao sistema, né? O técnico vai entrar no sistema, vai digitar lá todas as informações offline, vai colocar o horário de encerramento da ordem, vai fazer suas requisições, vai fazer tudo, mesmo sem o advento da internet. E aí, quando ele chegar a um local de internet, essa informação vai ser toda enviada. Apesar do envio não ser imediato, pelo menos a coleta do dado foi imediata e depois, seguindo a realidade do que de fato aconteceu, a informação é transmitida assim que haja internet para fazer a transmissão. Outro ponto importante que tem que ser levado em consideração no momento de escolher um software de gestão da manutenção é a confiança que se tem nas informações, nos dados e nos indicadores que são apresentados pelo software. E além disso, a maneira como esses indicadores são apresentados. Muitas vezes o software de gestão da manutenção capta todas as informações, né? Ele consegue ser um bom banco de dados e guardar todas as informações necessárias em relação aos serviços que são realizados e em relação ao histórico do ativo. Mas muitas vezes, no momento de transformar essas informações em indicadores, o software de gestão da manutenção falha. Ele não consegue transformar da forma correta e ele não traz a informação que vai servir como base para a tomada de decisão do gestor da manutenção. Ou muitas vezes ele até traz a informação, mas ele traz com uma apresentação tão dificultada que é muito difícil que seja compreendido esse relatório, tanto pelo gestor da manutenção, como para a direção da empresa para quem aqueles relatórios serão apresentados. Então o que acontece na prática muitas vezes é o seguinte: você tem o horário de início e o horário de término de cada um dos trabalhos, né? Eu tenho lá as ordens de serviço, todas elas estão no software de gestão da manutenção, todas elas têm o horário de início e têm o horário de fim. Se ela tem horário de início e tem horário de fim, ela tem também a duração do serviço, né? Só que muitos softwares não conseguem transformar essa informação de horário de início e horário de fim, que tem a duração de cada um dos serviços, no MTTR, por exemplo, que é o tempo médio de reparo, né? O MTTR é um indicador que o gestor da manutenção utiliza para saber se a equipe dele está sendo produtiva, né? Para saber se ela tem eficiência em realizar os reparos. Ora, se o software de gestão da manutenção tem a hora de início e hora de fim, mas não consegue transformar isso na duração total de todos os serviços de cada tipo de manutenção, né, e consiga me entregar o MTTR, por exemplo, o indicador não foi bem trabalhado. A informação está lá no sistema, mas ela não conseguiu, não teve êxito em transformar naquilo no indicador que vai servir como base para a tomada de decisão do gestor. Como eu falei, além de transformar o indicador, é necessário que aquilo esteja apresentado num dashboard que seja intuitivo, né, que seja fácil de compreender e que não precise fazer um curso só para que a pessoa possa explicar, né, para alguém que ela deseja apresentar aquela informação o que aquele relatório está querendo dizer, né? O relatório tem que ser intuitivo. Quem está olhando um relatório tem que saber entender aquela informação, tem que olhar para aquele gráfico, por exemplo, entender o que aquilo está dizendo, e aquilo tem que ser intuitivo para que a tomada de decisão seja feita. E não que aquilo seja uma informação complexa de se analisar, ninguém entenda e que aquilo não norteie para nenhuma tomada de decisão, né? Isso é tão ruim quanto não ter um indicador, é ter um indicador de difícil compreensão que seja impossível apresentar aquela informação para qualquer pessoa que seja, sobretudo para os tomadores de decisão de dentro de um negócio. Soluções como a da Fractal, por exemplo, possuem inteligência artificial vinculada, integrada dentro do software, né? Essa inteligência artificial, que é como se fosse um consultor de gestão da manutenção, onde você pode fazer perguntas e fazer solicitações, ele serve como uma espécie de analista de manutenção. Ele vai auxiliar na tomada de decisão com base nos indicadores que estão dentro do sistema. Então, por exemplo, eu posso solicitar para a inteligência artificial da Fractal qual foi a evolução da disponibilidade de uma determinada máquina no passar do tempo. Então eu posso falar: inteligência artificial, diga para mim qual foi a disponibilidade do equipamento X de março até dezembro. E ela vai me dar uma linha de progressão, ela vai me falar qual foi essa evolução. E essa tratativa, essa análise vai facilitar no momento que eu, por exemplo, como gestor, quiser montar um relatório e quiser fazer uma apresentação para o meu diretor para mostrar qual foi o desempenho do trabalho com o passar do tempo dentro de um determinado período.
Outro ponto fundamental no momento de fazer a escolha do sistema é determinar se aquele sistema tem escalabilidade. O que quer dizer isso? O sistema ele é implantado em um negócio que é pequeno, né? Só que esse negócio, a ideia é que ele cresça, né? É uma fábrica pequena, de repente é uma fábrica que se expande, de repente é uma fábrica que se expande mais, né? De repente é uma fábrica que abre outras unidades pelo Brasil e pelo mundo, né? Então o sistema vai acompanhar essa escalabilidade, né? O sistema tem porte para que eu tenha hoje 10 ativos cadastrados, amanhã eu tenha 1.000 e depois eu tenha 4 plantas, cada uma com 10.000 ativos? É possível? O sistema vai conseguir acompanhar essa escalabilidade? No momento de fazer a escolha desse sistema, então, é necessário determinar se ele vai possibilitar o cadastramento de um número grande de ativos, né? Porque hoje eu posso ter poucos, no futuro a indústria pode ter muitos, né? Então, um número grande de ativos, um número grande de técnicos que vão usar o sistema, mais de uma unidade produtiva, mais de uma planta, né? O sistema precisa abranger todas essas possibilidades para que ele abranja o negócio como um todo, não apenas aquela unidade de negócio que existe hoje, mas o negócio como um todo que pode no futuro ser 10 vezes maior do que o negócio que está sendo implantado no sistema hoje. Então um ponto interessante para a gente discutir nesse momento são as empresas que ainda fazem a gestão da manutenção por planilhas, por exemplo. Não acham necessário utilizar um CMMS, né? Então o gestor da manutenção tem algumas planilhas onde ele tem o cadastro das máquinas dele, onde ele controla alguns indicadores, né? Mas essas planilhas vão acompanhar o porte, vão acompanhar o desenvolvimento do negócio, tá? Hoje eu tenho uma planilha que controla 100 máquinas, mas quando eu tiver 5 plantas diferentes, eu vou conseguir ter uma gestão corporativa? Eu vou conseguir enxergar nas planilhas o que está acontecendo nas máquinas que estão na outra unidade de negócio do outro lado do mundo? Provavelmente não. Então é nesse ponto que o sistema de gestão da manutenção substitui de maneira, é impossível que uma gestão manual por planilhas compita nesse quesito, pelo menos, com o software de gestão da manutenção, porque a informação está totalmente integrada, né, e ela abrange diversos negócios distintos, diversas plantas diferentes. Então daqui eu consigo ver a disponibilidade, por exemplo, da planta toda de diversas unidades de negócio diferentes. Outro ponto que pode surgir aqui como dúvida é o seguinte: mas eu já tenho um software que faz a gestão da manutenção e ele faz parte, é um módulo de um software de gestão corporativa que a empresa já utiliza, um ERP, né? A empresa já utiliza esse ERP, ela não vai trocar esse ERP, a empresa tem uma operação extremamente complexa, tem uma gama imensa de ativos, de sensores, de planejamentos da manutenção, esses ativos se interligam, né? A operação já é muito complexa e já está consolidada dentro do ERP, né? Então, neste caso, vale a pena eu ter um CMMS também? A resposta é com certeza sim. Vale muito a pena, porque o ERP, por mais que ele tenha um módulo para que seja gerido os ativos, aquele sistema ele não foi feito necessariamente para gerir a manutenção. Ele foi feito para gerir a companhia, né? E dentro dessa gestão da companhia tem também a gestão da manutenção, que é uma parte da operação, né? Só que este ERP ele não vai ter todos os parâmetros e controles necessários para que a manutenção seja gerida da maneira que ela deve ser gerida hoje, né? Então esses ERPs com certeza não vão ter vínculo com sensores, né? Esses ERP não vão captar informações que venham de sensores e vão transformar isso automaticamente em alarmes que vão gerar ordem de serviço. A maneira como esses ativos estão cadastrados dentro do ERP muitas vezes não é intuitiva, elas não geram uma árvore de cadastro, tá? Tem uma codificação e um cadastro, mas isso não gera uma árvore que possibilite identificar onde está cada ativo da planta. Os relatórios que são gerados dentro desse ERP não são intuitivos, tá? Eles não trazem os indicadores da manutenção da maneira correta para que seja tomada a decisão, né? Então é importante também, no momento de escolher um sistema de gestão da manutenção, que sim vai ser muito útil, mesmo que você tenha um ERP, é importante que esse software tenha integração, que ele se integre com as soluções que já existem dentro da empresa. Então a ideia é que o software de gestão da manutenção ele não vai substituir o ERP, ele vai servir como interface para o gestor da manutenção, mas todas as informações que tem nele vão também para o ERP
para que integre a operação e a gestão da empresa como um todo. Então, para finalizar, um último ponto extremamente importante é a usabilidade, né? Não adianta a empresa fazer um investimento em uma ferramenta que traz toda essa capacidade de controle se aquela ferramenta não tem usabilidade, se as pessoas não aderem a essa ferramenta, se ela é de difícil acesso, se o uso dela é complexo, né? Então é importante que esse sistema de gestão da manutenção tenha uma interface intuitiva, né? Que ele seja fácil de usar, que as informações estejam claras, que os botões sejam acessíveis, né? Que haja um fluxo natural para a informação, né? Pô, eu acabei de fazer a instalação do software, o que eu faço primeiro, né? É necessário que o software guie nessa implantação. Olha, começa por aqui, usa dessa forma, clica aqui, né? Que haja uma naturalidade para usar aquele sistema, né? Porque uma solução extremamente rica e que vai agregar muito na qualidade de informação e no nível de gestão da manutenção, precisa ser aderida pelo gerente, precisa ser aderida pelo PCM, precisa ser aderida pelos técnicos que são a ponta e vão coletar e informar dados lá dentro do CMMS, né? Então a solução precisa ser compartilhada e tem que ser acreditada por todos, né? Eu não posso, estamos instalando esse sistema, usem todos e façam acontecer. Não é assim. Todos têm que acreditar naquela solução e aquela solução tem que facilitar o trabalho de todo mundo. Então a usabilidade, a facilidade para usar, o dinamismo e a fluidez para usar aquele sistema é indispensável para que haja uma implantação de sucesso. Então, apenas para recapitular os 5 temas que a gente tratou nesse vídeo. Primeiro, o software precisa ter mobilidade. Segundo, ele precisa ter indicadores confiáveis e de fácil apresentação. Terceiro, ele precisa de escalabilidade para acompanhar o crescimento do negócio. Quarto, ele precisa de usabilidade, facilidade para usar. E quinto, ele precisa ser integrado às soluções que já existem na empresa. O software de gestão da manutenção da Fractal, que é o Fractal One, com certeza vai atender a esses 5 requisitos, independente do tipo de negócio aonde a manutenção esteja sendo gerida. Se você quiser saber se essa solução é adequada para o seu negócio, basta clicar no link que está aqui na descrição que você vai entrar em contato com o consultor da Fractal para entender um pouco mais de como fazer essa implantação dentro da sua unidade de negócio. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui, eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima, valeu!